A gente vai agora a Brasília para falar com Ivan Brandão, que já está ao vivo com a gente. Vai detalhar essa operação de hoje da Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, para combater um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões feitos por sindicatos. E uma grana alta, né, Ivan? Na casa de bilhões de reais. Foram muitos desdobramentos somente hoje, entre eles o afastamento do presidente do INSS. Ivan, já se sabe qual ou quais entidades partiu essa fraude? De qual ou quais entidades partiu essa fraude e também como é que funcionava esse esquema? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Larissa, todo mundo ligado aqui no Alta Frequência, 11 entidades pelo menos e um número estratosférico, né? 6 bilhões de reais a gente está falando aqui de pequenos descontos de contas de pessoas, de beneficiários do INSS que nem sabiam que esse dinheiro estava sendo descontado. Era essa justamente a fraude que essas entidades, e o João Pedro Melo está conosco para detalhar um pouquinho melhor, faziam, né? Porque você pode ter esse tipo de desconto direto na folha, isso é possível, mas você, beneficiário, tem que autorizar esse desconto, certo? Para fazer parte dessas cooperativas, enfim, dessas entidades associativas, como disse aqui o Ministério da Justiça. Mas o que essas entidades faziam era descontar, certo, João Pedro Melo? Descontar esse dinheiro sem que todo mundo soubesse. A gente está falando aqui de mais de 700 policiais nas ruas, muitos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e prisões efetuadas também. Tem gente foragido. Boa tarde. É isso, Ivan. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Essa é a maior operação da Polícia Federal nesse ano de 2025. Foram 700 policiais, pelo menos, nas ruas, 80 agentes da Controladoria Geral da União, cumprindo pelo menos 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão e outros de sequestro de bens. O que seria sequestro de bens? Porque eles identificaram que essas entidades responsáveis por essas fraudes tinham dinheiro, tinham, na verdade, joias, também quadros, obras de arte, e esses bens foram sequestrados para que esses valores, ou convertidos em valores, o dinheiro pudesse ser revertido, devolvido para as pessoas que foram lesadas por essa fraude. Bom, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou o seguinte, que cada caso, obviamente, é um caso, mas que um dia não se sabe quando vai ser possível devolver esse dinheiro para a conta dessas pessoas. E aí, esse é o ponto central dessa coletiva, porque em nenhum momento foi dado uma exatidão, um prazo para que essas pessoas possam receber o dinheiro de volta. O ministro disse que é preciso entrar com uma série de burocracias, conversar ali com a CGU, Controladoria Geral da União, para tentar rever esse dinheiro. Mas não é, obviamente, uma situação fácil. A gente sabe que quando sai da conta do contribuinte, sai rapidamente, mas para retornar é muito mais complicado. Bom, diante disso, né, a gente falou sobre essa operação que foi uma das maiores, a gente teve o afastamento do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. E aí o Carlos Lupe, ministro da Previdência, bateu no peito, disse que ele foi o responsável pela indicação de Stefanuto, que é uma pessoa extremamente íntegra e que é preciso esperar a conclusão dessas investigações. No entanto, em determinado momento, o Lupe não soube explicar também se os indícios, né, identificados pela Justiça, eram de fato fortes para afastamento de Stefanuto, mas disse que é preciso dar o direito à ampla defesa. Então a gente está acompanhando essa que foi a maior operação da Polícia Federal já deflagrada nesse ano de 2025. Valeu, João Pedro. O Larissa, Isabela, Alexandre, não, só para dizer que isso aí, o João Pedro, não tem prazo para que esse dinheiro volte para a conta das pessoas, né, dos beneficiários, e o que o Ministério falou foi: vocês que foram lesados podem cancelar o débito. Esse é o máximo que, por enquanto, esses beneficiários vão poder fazer. E a gente fica imaginando, né, 6 bilhões de reais, a gente está falando de uma previdência que já é deficitária recentemente, acho que foi em fevereiro agora, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, disse que o rombo em 2060, 2100, pensando lá na frente, da Previdência vai quadruplicar, quer dizer, a Previdência ela vai quebrar de novo, e aí a gente tem que noticiar uma fraude na casa de 6 bi, que é muito pequeno, é verdade, se a gente for olhar o tamanho do rombo, mais de 300 bi, que é previsto, né, para esses próximos anos, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. E só para deixar registrado também que o ministro Ricardo Lewandowski, logo na abertura dessa coletiva de imprensa, Alexandre, a gente sabe que hoje mais tarde, às 5 da tarde, teremos a entrega, né, oficial lá do texto final da PEC da Segurança Pública numa cerimônia no Palácio do Planalto. O ministro Lewandowski fez um aceno ali também para os ministros, enfim, para o Congresso, que vai receber e começar a analisar a PEC da Segurança Pública, dizendo que essa operação, por maior que tenha sido, ela é especial, mas não é extraordinária, fazendo ali
uma espécie de propaganda das ações do Ministério da Justiça, que justamente estão previstas com essa mudança aí da PEC da Segurança Pública, que vai criar uma espécie de SUS na segurança pública, dizendo que isso faz parte de um conjunto de operações do Ministério da Justiça, ou seja, fazendo esse link, vamos dizer assim, meio implícito entre o que foi a operação hoje, as ações do Ministério da Justiça e a PEC que será entregue logo mais às 5 da tarde. E era justamente isso que eu ia te perguntar, Ivan, se não tinha tido nenhuma mudança nesse cronograma da entrega da PEC por causa dessa mega operação, né? Porque muitas instâncias do Ministério da Justiça foram mobilizadas, teve coletiva de imprensa, toda essa movimentação, mantida então essa entrega às 5 horas da tarde no Congresso. Mantido, aliás, o ministro fazendo questão de dizer que essa foi uma operação especial, mas não é extraordinária, é só mais um dia dia de trabalho, né, para os policiais federais, mas está mantida a cerimônia. E só um detalhe rapidinho, que os delegados responsáveis por essa operação, Alexandre, disseram que as investigações continuam. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma operação que já identificou um desvio de 6 bilhões de reais, mas que há outras investigações em curso, ou seja, outras fraudes existem, mesmo com aquele pente fino que o governo fez no ano passado, revisando 800 mil processos de beneficiários do INSS. Quer dizer, com toda essa investigação e esse pente fino, as fraudes continuam acontecendo e as investigações continuam no âmbito aí desses desvios que foram noticiados hoje na casa dos 6 bilhões. Mas a cerimônia está de pé às 5 da tarde, a gente estará lá também. E para o lado do pensionista, do aposentado, né, Ivan, João Pedro Melo, como vocês trouxeram, o ruim é esse, porque são recursos que são descontados direto da fonte e muita gente que foi lesada não tem a menor ideia, exatamente porque não vinha, né, registrado. Então, essa pessoa não tem como saber, na verdade, né? Ela fica ali na justificativa de pensando como é que eu vou saber que esse meu dinheiro está sendo roubado. Mas, na verdade, tem como a pessoa, pelo menos, pedir um ressarcimento, né, Isa? Exatamente, Lari. Desculpa, Ivan, não, é que a gente está aqui com a nota, inclusive, que o Ivan citou mais cedo sobre o INSS, que é possível você pedir, pelo menos o cancelamento, o bloqueio desse desconto imediatamente. O que o INSS fala? A nota diz o seguinte: os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que tiveram desconto indevido, podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Essa nota explica que na tela inicial do aplicativo está disponibilizado ali, consulta de mensalidade associativa. Em seguida, você deve procurar pela funcionalidade que permite que aposentados e pensionistas consultar ali o desconto no pagamento, peçam a exclusão ou o bloqueio através desse serviço. Ele está escrito assim: exclusão de mensalidade de associação ou de sindicato. É nesse serviço que você, que teve a cobrança indevida, deve clicar. Esse serviço também pode ser solicitado pela Central 135, assim como diretamente às entidades associativas. E o que o INSS está falando? Que esse bloqueio vai ser automático. É importante dizer também, Isa, que todas essas entidades envolvidas na operação de hoje já tiveram seus acordos de cooperação suspensos, né? Então, em teoria, mesmo que uma pessoa que foi lesada, né, um beneficiário que foi lesado, não faça ali essa opção por não ter mais o desconto, esses que estavam nessas cooperativas, né, nessas entidades, não terão mais o desconto feito, pelo menos isso em tese. Combinado então, Ivan. A gente segue acompanhando direto de Brasília com você, João Pedro Melo, toda a nossa equipe, e voltamos logo mais com mais informações. Até mais. Valeu.